Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Militarizando o Mundo. Nesse vídeo eu irei abordar um pouco um assunto muito interessante e que vem sendo comentado há muito tempo. Em resposta eu trouxe esse vídeo que será um pouco curto. Por que o Brasil não vende seus equipamentos para a Rússia? Por que não pode vender seus produtos de origem nacional? E por que isso implicaria na toda a geopolítica que envolve o Brasil, os países europeus da OTAN, os Estados Unidos e até mesmo a modernização das Forças Armadas brasileiras. Eu já peço que assista esse vídeo até o final para você entender um pouco, já que esse vídeo será um pouco mais curto. E se você gostar desse assunto, eu já peço que deixe o seu like, pois a cada curtida que você der nesse vídeo fará com que o YouTube entregue esse vídeo a outros inscritos nesse momento e você ainda ajudará de graça no crescimento do nosso canal e também não custa nada, então deixe o seu like. E caso não for inscrito ainda, seja muito bem-vindo, se inscreva, ative o sino das notificações e também nos siga pelas outras redes sociais e deixe os seus comentários e as suas sugestões aqui abaixo. A impossibilidade do Brasil vender seus equipamentos de fabricação nacional para a Rússia, também de comprar equipamentos russos, está profundamente enraizada em questões geopolíticas e históricas, que remontam à Guerra Fria e à subsequente rivalidade entre os Estados Unidos, Rússia, antiga União Soviética. Durante a Guerra Fria, o mundo estava polarizado com o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco comunista, liderado pela antiga União Soviética, hoje Rússia. Essa divisão criou uma tensão global e regional, com ambos os lados buscando aliados e formando alianças estratégicas por várias partes do globo. Uma das alianças significativas formada durante esse período foi a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, criada em 1949, com o claro objetivo de garantir a segurança dos países membros dessa aliança, países europeus, contra a ameaça da expansão comunista, liderada, é claro, pela União Soviética. Naquele período, não havia nenhum exército no mundo tão grande como o Exército Vermelho, com a União Soviética tendo cerca de 14 milhões de soldados após o fim da Segunda Guerra Mundial, e os países europeus, com medo de serem realmente ocupados pelos comunistas, correram para os braços dos Estados Unidos e dos ingleses, com esses países formando a OTAN. Após a Guerra Fria, após o colapso da União Soviética, que ocorreu em 1991, a rivalidade entre os Estados Unidos e a Rússia ainda persistiu, com a OTAN mantendo sua relevância como aliança militar. A Rússia, após a subida de Vladimir Putin ao poder, embora enfraquecida, manteve-se como uma potência nuclear, buscou reestruturar todas as forças armadas, modernização e, é claro, a sua influência geopolítica. E isso levou ao aumento das tensões entre antigos rivais, com episódios de anexação, como por exemplo da Chechênia, que houve 2 guerras, e mais recentemente a invasão da Crimeia em 2014, e mais recente, no dia 24 de fevereiro de 2022, a invasão russa da Ucrânia. E mesmo após o fim daquela União Soviética em 1991, com a divisão de vários países, várias repúblicas, a OTAN não teria mais motivos para existir, já que essa aliança foi feita justamente para barrar o expansionismo da Rússia, da antiga União Soviética no leste europeu, após o fim da Segunda Guerra Mundial. Aquela aliança militar veio se expandindo ainda mais, com a entrada de cerca de 14 a 16 países nos últimos 20 anos, com aquela aliança basicamente cercando a Rússia, com a Rússia, é claro, se sentindo ameaçada, já que essa aliança seria sua antiga rival. Voltando ao assunto do Brasil, o seu armamento e as transferências e vendas para a Rússia, devido ao alinhamento histórico com os Estados Unidos e os países europeus, o Brasil, é claro, não pode vender seus equipamentos militares para a Rússia. Isso se deve ao fator de que os Estados Unidos e seus aliados podem vetar ou até mesmo proibir tais vendas, devido à sua oposição à Rússia. Além disso, o Brasil, se tentasse vender seus equipamentos com componentes ocidentais para a Rússia sem nenhuma permissão desses países, enfrentaria retaliações severas, como sanções comerciais e restrições ao acesso a tecnologias modernas
e equipamentos militares dos Estados Unidos dos países europeus, como por exemplo os caças F-39 Gripen, os próprios cargueiros KC-390 brasileiro, mas que contém componentes dos Estados Unidos e de países europeus, os blindados 6x6 Guarani, Centauro 2 e também os submarinos que são fabricados aqui no Brasil, mas que contêm parceria com os franceses, já que esses submarinos são da classe Scorpene. Da mesma forma, o Brasil também enfrentaria dificuldades e enfrenta em comprar equipamentos militares russos devido à tecnologia ocidental em suas operações militares. Por exemplo, a falta de suporte de manutenção para os helicópteros da Força Aérea Brasileira, que foram comprados pela Rússia em 2010. Os helicópteros AH-2 Sabre estão desativados devido à falta de suporte de manutenção. Isso também destaca a importância da compatibilidade tecnológica e suporte pós-venda ao considerar a aquisição de equipamentos de fornecedores estrangeiros. Fornecedores esses que o Brasil não compram seus equipamentos. Sabemos muito bem que a Rússia tem equipamentos com tecnologias avançadas, como por exemplo os S-300, os S-400, mísseis hipersônicos, mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro, equipamentos MBTs pesados, caças, mas todos esses equipamentos sempre foram oferecidos ao Brasil, mas como já sabemos, o Brasil foi sabotado, foi pressionado a não comprar equipamentos de fabricação russa. Mas se caso o Brasil resolvesse, mesmo com essas pressões, vender equipamentos da Rússia, as restrições e limitações teriam sérias implicações para a modernização das Forças Armadas brasileiras. A incapacidade de vender equipamentos militares para a Rússia ou adquirir equipamentos russos poderia limitar as opções de compra e vendas do Brasil, afetando a capacidade de atualizar e modernizar seu arsenal militar, incluindo o Exército, a Marinha e a própria Aeronáutica. Isso destaca a necessidade de uma abordagem pragmática, diplomática, na condução de relações internacionais e na cooperação militar. Qual a sua opinião? Você acredita que o Brasil precisaria ser mais pragmático nesse setor? Já deixe os seus comentários aqui embaixo. O que podemos acompanhar? Uma forte Índia, uma grande nação que está se tornando a cada dia uma grande potência militar. Com a sua expansão da Marinha, a Índia compra equipamentos de fabricação da Rússia e de fabricação dos Estados Unidos e de outros países que quiser. Mas ao contrário da Índia, que é um país pragmático, o nosso país continua comprando equipamentos de origem dos Estados Unidos ocidental, já como é de costume e também de uma tradição desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas o Brasil precisa de ser mais pragmático, diminuir ainda mais a dependência desses países e comercializar com vários países do mundo, podendo comprar equipamentos modernos com tecnologia de ponta para a defesa do nosso país. Se gostou do vídeo, deixe o seu like. Se não for inscrito, inscreva-se agora e também ative o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.